Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Respire profundamente. Permita que o corpo desacelere. Este é um espaço de realinhamento, lembrança e expansão. Hoje, você vai compreender uma verdade que muda completamente a relação com dinheiro, prosperidade e realidade. Ninguém se torna rico primeiro na matéria. A riqueza nasce na consciência. Durante muito tempo, foi ensinado que riqueza é resultado apenas de esforço externo, trabalho excessivo, luta constante, sacrifício contínuo. Mas essa narrativa está incompleta. Se fosse apenas esforço, todos que trabalham duro seriam prósperos. E não são. A verdadeira diferença não está na ação. Está no estado interno de quem age. Escassez não começa na conta bancária. Ela começa na percepção. Ela se manifesta como medo de faltar, necessidade de controlar tudo, culpa por desejar mais, sensação constante de estar atrasado na vida, crença silenciosa de que prosperar é difícil. Esses padrões não surgiram do nada. Eles foram aprendidos, herdados e repetidos. E tudo que foi aprendido pode ser limpo. Ho'oponopono não tenta criar riqueza. Ele remove os ruídos internos que bloqueiam o fluxo natural. Quando alguém repete com presença: eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O que está sendo feito é profundo. A mente deixa de resistir. O corpo sai do modo de sobrevivência. A identidade construída em torno da escassez começa a se dissolver. Não se limpa apenas medo ou bloqueio. Se limpa a associação inconsciente entre segurança e limitação. A ciência noética mostra que a consciência não é local. Ela não está presa ao cérebro. Ela funciona como um campo acessível. Quando o ruído interno diminui, a consciência se expande. Nesse campo, ideias surgem com clareza. Decisões se tornam mais precisas. Oportunidades começam a ser percebidas. Sincronicidades se tornam frequentes. Nada é forçado. Tudo é acessado. A fé não é esperar que Deus faça algo. A fé é usar o poder que Deus já entregou. Deus concedeu ao ser humano a capacidade de escolher estados internos, de sustentar uma visão, de confiar antes de ver. Quando a fé é verdadeira, ela não depende de provas externas. Ela se torna um estado estável de consciência. E tudo responde a esse estado. A riqueza não é algo que se busca. É algo que se assume internamente. Assumir o estado de riqueza não significa gastar sem consciência. Significa pensar, decidir e agir a partir da suficiência, não da carência. É sentir-se seguro antes do dinheiro chegar. É mover-se com calma onde antes havia urgência. É escolher com clareza onde antes havia medo. Quando o estado muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados seguem. O estado interno gera vibração. A vibração influencia como você fala, como você reage, como você negocia, como você se posiciona no mundo. A prosperidade não responde à ansiedade. Ela responde à coerência interna. Quando a consciência entra em coerência, o fluxo externo começa a se organizar. Todo homem verdadeiramente próspero passou primeiro por uma mudança interna. Mesmo que não tenha consciência disso. A matéria apenas confirma o estado que foi sustentado com consistência. Nada surge do acaso. Nada é punição. Tudo é resposta. Repita e mentalize comigo. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência.
Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância.
Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Dissolvo padrões de escassez na fonte da minha consciência. Minha mente é um campo fértil onde só prosperam sementes de abundância. Obrigada. A riqueza não é um destino distante. Ela é um reflexo. Limpe a escassez. Acesse o campo. Assuma o estado. Quando a fé se estabelece. Quando a consciência se expande. Quando a vibração se alinha. A matéria obedece. Porque primeiro se é rico na consciência. E depois, inevitavelmente, na matéria. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo, com amor e fé. Aloha!